Olá a todos. Eu sou o Dr. Renato Bernardo, um cirurgião cardíaco com mais de 35 anos de experiência no tratamento de idosos em todo o Brasil. Hoje, vamos analisar o tema dos 5 hábitos de banho que podem estar destruindo seu coração. Você já parou para pensar que algo tão trivial e arraigado em sua rotina diária, como o seu banho, pode estar, na verdade, sabotando silenciosamente a saúde do seu coração? A maioria dos brasileiros mais velhos, que prezam tanto por um bom banho para relaxar, nunca imaginaria que essa busca por conforto pode estar colocando uma tensão inimaginável sobre um coração que tem batido fielmente por mais de 6 décadas. Eu, Dr. Renato Bernardo, em meus mais de 35 anos de dedicação à cardiologia, tenho testemunhado no ambiente hospitalar casos demais de pacientes com problemas cardíacos que não se originaram apenas de doenças, mas de hábitos diários, rotinas aparentemente inocentes, escondidas à vista de todos. Não estamos falando de eventos dramáticos, como infartos fulminantes, ou de condições médicas raras que atingem poucos. Falamos de comportamentos tão comuns e familiares que se tornam invisíveis. A temperatura da água que você escolhe, o momento exato do dia em que decide se lavar, e até mesmo a maneira como você se posiciona sob o chuveiro. Cada um desses hábitos, por mais simples que pareça, tem o potencial de sobrecarregar seu sistema cardiovascular de forma traiçoeira, desregular sua pressão arterial e empurrar seu coração, que já trabalhou tanto, em direção a um esgotamento perigoso. Neste vídeo, vou desvendar os 5 hábitos de banho que podem estar silenciosamente destruindo seu coração, sem que você sequer perceba e, mais importante, mostrarei o que você pode começar a fazer hoje para proteger esse órgão vital antes de mergulharmos fundo nessas revelações. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, eu realmente recomendo que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você não perderá nenhuma das nossas dicas de saúde, pensadas especialmente para você e sua família. Se você achar este vídeo útil e revelador, por favor, deixe seu nos comentários. Se não, 0 me ajudará a entender como posso melhorar nosso conteúdo para atender melhor às suas expectativas. 1. Banhos queimando de tão quentes. O prazer secreto que corrói seu coração aos poucos. Quem não ama um banho bem quente, especialmente depois de um dia cansativo ou em uma manhã fria do sul do Brasil? Para muitos idosos, é um ritual de conforto, quase uma terapia. No entanto, o que a maioria nunca suspeita é que essa imersão em água fumegante pode estar impondo um estresse gigantesco a um coração que já carrega o peso de décadas. Em hospitais por todo o nosso país, especialmente em emergências, eu e meus colegas vemos um padrão preocupante se repetir. Idosos chegam com tontura, uma inexplicável falta de ar, fraqueza nas pernas ou aquela sensação de que vão desmaiar. E a causa, não um infarto, não uma artéria entupida, mas o calor extremo do banho diário, que desencadeou uma resposta cardiovascular perigosa, é um aviso sutil do corpo, um prenúncio antes que o verdadeiro dano se instale. Com o avançar da idade, nossos vasos sanguíneos perdem parte de sua elasticidade natural. Eles não conseguem mais se expandir e contrair com a agilidade que tinham na juventude. Quando a água excessivamente quente atinge a pele, os vasos se dilatam abruptamente, redirecionando o fluxo sanguíneo para a superfície do corpo e afastando-o de órgãos vitais como o cérebro e o próprio coração. Para um coração jovem, essa mudança rápida pode ser apenas um breve desconforto. Mas para um coração que trabalhou incansavelmente por 60, 70 anos ou mais, é um teste rigoroso, uma batalha para a qual ele pode não estar preparado. A pressão arterial despenca. O coração, em pânico, começa a disparar para tentar compensar. A entrega de oxigênio aos tecidos pode falhar por um breve, mas crítico, período. Se num. Muitos idosos sentem isso como uma onda de exaustão súbita, um aperto no peito, ou a sensação perturbadora de um batimento cardíaco irregular. Mas por trás dessas sensações discretas,
reside um perigo muito mais grave. Episódios repetidos de pressão arterial baixa e taquicardia, batimentos cardíacos acelerados, podem, com o tempo, enfraquecer o músculo cardíaco. Eles podem sobrecarregar o delicado sistema elétrico, que controla o ritmo cardíaco, podem até danificar silenciosamente os vasos sanguíneos, que já estão endurecidos pelo envelhecimento, empurrando-os para a instabilidade. Pacientes idosos que já convivem com hipertensão, arritmias, como fibrilação atrial, insuficiência cardíaca ou doença coronariana, são ainda mais vulneráveis. Para eles, banhos excessivamente quentes não são apenas relaxantes, são uma ameaça direta, corroendo a força cardíaca dia após dia, gota a gota. O perigo se intensifica consideravelmente em um banheiro fechado e repleto de vapor. O calor se acumula. Os níveis de oxigênio, por vezes, diminuem ligeiramente. Seu coração é forçado a trabalhar ainda mais em um ambiente que, embora pareça calmante e gostoso para o corpo, pode ser sufocante para o sistema cardiovascular. E por que esse dano não se manifesta em um momento dramático? Porque a sensação é de aconchego, familiaridade. Muitos adultos mais velhos nunca se dão conta de que esse hábito tão simples pode estar contribuindo para o agravamento da fadiga, a sensação de pernas pesadas, batimentos cardíacos irregulares ou episódios de quase desmaio que tanto preocupam suas famílias. Todo cardiologista com experiência em geriatria no Brasil já presenciou esses sinais. Eles são reais, são importantes e frequentemente precedem eventos cardíacos mais catastróficos. Um coração enfraquecido por anos de estresse térmico torna-se um alvo fácil para arritmias, isquemia, falta de oxigênio no músculo cardíaco e quedas súbitas de pressão arterial. Esses são os mesmos padrões que colocam nossos idosos em risco de quedas perigosas, internações hospitalares e um declínio cardíaco a longo prazo. O que parece um conforto inofensivo pode estar, de fato, lentamente danificando seu coração de maneiras imperceptíveis até que seja tarde demais. E, acredite, este é apenas o começo da nossa lista. Se o calor extremo pode empurrar um coração envelhecido para um território perigoso, o que acontece quando sua rotina diária introduz um choque ainda mais abrupto, uma sacudida que força seu coração e vasos sanguíneos a uma batalha que eles jamais deveriam enfrentar? A resposta está no próximo hábito, e ele é ainda mais alarmante. Se você ainda está acompanhando e achando essas informações cruciais, por favor, digite 1 nos comentários, para que eu saiba que você está comigo. Agora, vamos ao ponto número 2. 2. O banho gelado chocante. A surra inesperada que quebra a resistência do coração idoso. Para muitos brasileiros, especialmente em regiões mais quentes, ou para aqueles que buscam um choque de energia, a ideia de jogar água fria no corpo ou girar o registro para o lado mais frio do chuveiro parece inofensiva, talvez até revigorante. Alguns até já ouviram falar dos benefícios de banhos frios para a circulação, popularizados por gerações mais jovens. Mas a realidade para um coração sênior, um coração que passou 60, 70 anos ou mais trabalhando sem parar, é drasticamente diferente. Para o sistema cardiovascular envelhecido, a exposição súbita ao frio não é um refresco, é um golpe violento, uma onda de choque que força o coração e os vasos sanguíneos a um modo de emergência para o qual eles nunca foram projetados a enfrentar dia após dia. Quando a água fria atinge a pele, a primeira e imediata reação do corpo é uma intensa constrição dos vasos sanguíneos. Essa resposta é um reflexo automático e vital, projetado para proteger os órgãos internos da perda de calor. Para alguém acima dos 60 anos, cujas artérias já se tornaram mais rígidas com o tempo e cuja capacidade natural de regular a pressão arterial já está enfraquecida, essa constrição súbita é muito mais do que um simples reflexo. Ela pode fazer a pressão arterial disparar em questão de segundos. O coração, sentindo essa resistência abrupta, começa a bater mais forte, mais rápido, forçando-se contra vasos que de repente se estreitaram, como uma bomba tentando empurrar água por um cano entupido, e nesses poucos, mais críticos,
Momentos que podem parecer tão breves quanto um arrepio. Danos reais e profundos podem ocorrer dentro do sistema cardiovascular. Muitos idosos relatam sentir o peito apertar dolorosamente quando a água fria os atinge, ou percebem seu pulso flutuar de forma imprevisível. Outros descrevem uma inspiração ofegante que não conseguem controlar completamente, como se a água fria lhes roubasse o ritmo respiratório. Essas não são sensações triviais. São sinais de alerta claros de que o estresse imposto ao coração é excessivo, em um coração cujas vias elétricas se tornaram mais frágeis com a idade. Esse pico súbito de demanda pode desencadear arritmias perigosas, como uma fibrilação atrial aguda. Para alguém que vive com doença arterial coronariana, o aumento abrupto da pressão pode restringir o fluxo sanguíneo para o próprio músculo cardíaco, danificando silenciosamente seu coração, sem que se manifeste um único sintoma óbvio, como dor no peito. Para aqueles com insuficiência cardíaca, a constrição dos vasos sanguíneos induzida pelo frio pode aumentar o acúmulo de líquidos nos pulmões, agravando a falta de ar e a sensação de afogamento. E talvez a verdade mais assustadora de todas seja que os adultos mais velhos frequentemente subestimam a gravidade dessas reações. Um breve momento de tontura, um lampejo de desconforto no peito, um batimento cardíaco que parece um pouco acelerado ou irregular. Esses sinais sutis são frequentemente ignorados, minimizados como coisas da idade, e ainda assim, podem ser o coração sinalizando que está atingindo seu limite, alertando que esse choque diário de água fria está lentamente destruindo-o de dentro para fora. Em prontos socorros por todo o Brasil, é lamentavelmente comum atender idosos que desmaiaram no chuveiro, são vítimas de uma sobrecarga cardiovascular súbita, desencadeada por essa exposição ao frio. Alguns chegam confusos, outros com grave falta de ar, e alguns incapazes de recordar os segundos aterrorizantes em que seu coração perdeu o controle. Muitos nunca desconfiaram que sua rotina de banho, que julgavam inofensiva, pudesse terminar em tal perigo. Mas o verdadeiro alerta ainda está por vir. Por quê? Enquanto o frio súbito pode empurrar seu coração para uma crise, existe outro hábito de banho, um praticado silenciosamente por milhões de idosos brasileiros, que drena o coração lentamente, de forma insidiosa e implacável. E uma vez iniciado esse processo, a maioria das pessoas só percebe o dano quando é tarde demais para reverter, sem intervenções médicas significativas. 3. O perigo de ficar tempo demais em pé no banho, um esgotamento silencioso para o coração que você mal percebe. Para muitos adultos mais velhos no Brasil, um banho longo e quente é visto como um pequeno luxo, um refúgio diário, um momento de puro relaxamento, onde o corpo se solta e a mente encontra paz. No entanto, o que poucos percebem é que permanecer em pé por um tempo prolongado sob a água corrente, especialmente em um ambiente úmido e fechado como o banheiro, pode impor um fardo colossal sobre um coração que já trabalhou incansavelmente por décadas. O que parece ser um momento de tranquilidade na superfície, pode, na verdade, transformar-se em uma provação silenciosa para o sistema cardiovascular, drenando gradualmente a força do coração envelhecido, de maneiras que passam despercebidas, até que os sintomas se tornem tão evidentes que não podem mais ser ignorados. Quando um idoso permanece em uma única posição por um período prolongado, o sangue começa a se acumular lentamente nas pernas. Esse fenômeno é ainda mais pronunciado se as veias, que já perderam parte de sua elasticidade com a idade, estão enfraquecidas. Esse acúmulo de sangue nas extremidades inferiores reduz significativamente a quantidade de sangue que retorna ao coração, forçando-o a acelerar seus batimentos para tentar manter uma circulação adequada. Ao mesmo tempo, o ar quente e úmido do chuveiro provoca uma dilatação ainda maior dos vasos sanguíneos, fazendo com que a pressão arterial caia ainda mais. O coração, privado do fluxo sanguíneo constante de que necessita para funcionar eficientemente, é obrigado a bombear com mais e mais força, muitas vezes lutando para entregar oxigênio suficiente a todas as partes do corpo.
Muitos adultos mais velhos interpretam essa tensão crescente apenas como um simples cansaço, uma fadiga normal do dia, sem se darem conta de que o coração está se esforçando heroicamente para mantê-los de pé e conscientes. Adicione a essa equação a desidratação gradual, que pode ocorrer em um banheiro com vapor, a umidade que se evapora da pele, a perda de líquidos que o corpo não consegue repor rapidamente, e o coração se torna ainda mais vulnerável, com menos volume sanguíneo circulando. O coração precisa se contrair com uma força ainda maior para bombear o sangue restante. Para indivíduos que já lidam com insuficiência cardíaca, fibrilação atrial, doenças valvulares ou estreitamento das artérias coronárias, essa combinação perigosa de pressão arterial baixa e alta carga de trabalho pode ser particularmente catastrófica. O resultado pode ser desconforto no peito, similar a uma angine, batimentos cardíacos irregulares e assustadores, tontura súbita ou a aterrorizante sensação de que o mundo está girando. Enquanto o coração luta desesperadamente para se recuperar, esses não são pequenos sinais, são advertências claras de que a rotina diária pode estar lentamente danificando seu coração, enfraquecendo o próprio músculo que o sustentou ao longo de toda uma vida. Nos hospitais brasileiros, médicos frequentemente tratam idosos que desmaiaram no chuveiro e, na maioria das vezes, não foi por escorregar, mas sim por um coração que foi sobrecarregado pela permanência prolongada em pé, sob o mico sados de idade, calor. Alguns desmaiam porque sua pressão arterial cai tão drasticamente que o cérebro é brevemente privado de oxigênio. Outros experimentam arritmias cardíacas graves, desencadeadas pelo esforço do baixo retorno venoso. Nos casos mais severos, o sistema elétrico do coração pode falhar tão criticamente que se transforma em uma emergência médica de vida ou morte. E, no entanto, o perigo é tão sutil, tão escondido por trás do conforto e da familiaridade da rotina, que poucos idosos suspeitam que um simples banho, tomado da mesma forma por anos, poderia estar lentamente corroendo a resiliência de seu coração, mas é precisamente assim que muitos problemas cardiovasculares se desenvolvem, silenciosamente, gradualmente, sob a superfície da vida cotidiana, até se manifestarem de forma irrefutável. Mas, e se a verdadeira ameaça não for apenas quanto tempo você permanece em pé, mas quando você escolhe tomar seu banho, porque o próximo hábito está intrinsecamente ligado ao timing, a um momento específico do dia em que seu coração está no seu ponto mais vulnerável, e quando um simples banho pode se tornar inesperadamente perigoso. Se você ainda está aqui, absorvendo esses conhecimentos vitais, por favor, deixe um comentário com o número 1 para me mostrar que estamos juntos nessa, agora. Vamos seguir para o ponto número 4. 4. A cilada do banho na hora errada. O momento do dia em que seu coração está totalmente despreparado para o estresse. Existem momentos específicos ao longo do dia em que o coração envelhecido está mais forte, mais estável e pronto para enfrentar as atividades rotineiras. E existem outros momentos em que ele está mais vulnerável, desprotegido e lento para responder aos desafios, o que muitos adultos mais velhos, mesmo no Brasil, nunca percebem é que entrar no chuveiro durante essas janelas de vulnerabilidade pode impor uma tensão gigantesca e desnecessária ao sistema cardiovascular. Um banho tomado na hora errada pode empurrar o coração para uma instabilidade súbita, desregular o controle da pressão arterial e, silenciosamente, danificar seu coração muito antes que alguém consiga conectar os pontos. O primeiro momento de perigo acontece logo depois de acordar. Durante o sono, a frequência cardíaca e a pressão arterial permanecem em níveis baixos. Quando você se levanta da cama, o corpo precisa deslocar rapidamente o sangue para cima, para que o cérebro continue recebendo oxigênio e nutrientes. Um reflexo que naturalmente se enfraquece com a idade. No entanto, em vez de dar tempo para que a circulação se estabilize, muitos idosos brasileiros vão direto para o banheiro,
ligam à água e se expõem ao calor ou ao frio antes que o coração esteja minimamente preparado para tal transição. Nesses poucos minutos cruciais, a pressão arterial pode cair bruscamente, deixando o coração em um frenesi para tentar compensar. Adultos mais velhos frequentemente descrevem essa sensação como uma onda de tontura, a impressão de que o quarto está girando, ou uma fraqueza súbita nas pernas, o que parece ser apenas uma preguiça matinal ou uma simples fadiga. Pode, na verdade, ser o coração lutando desesperadamente para manter o controle, um sinal claro de que esse hábito está lentamente destruindo a capacidade de seu coração de se regular. O segundo momento de perigo é imediatamente após uma refeição. Uma vez que o alimento entra no estômago, o corpo automaticamente desvia uma grande quantidade de sangue para o processo de digestão. Essa mudança fisiológica já exige que o coração trabalhe mais intensamente, mas quando um idoso entra em um banho quente logo após comer, os vasos sanguíneos se dilatam ainda mais, desviando ainda mais a circulação do cérebro e do coração. Inadvertidamente, muitos adultos mais velhos criam a tempestade perfeita, pressão arterial baixa devido à digestão, dilatação dos vasos sanguíneos pelo calor e a exigência de ficar em pé por um período prolongado. O resultado pode ser tontura intensa, falta de ar, ou a sensação inquietante de que o coração está batendo fora de ritmo, como se fosse saltar do peito. Esses não são meros incômodos. São os primeiros e alarmantes sinais de um coração sobrecarregado, um coração que pode estar se aproximando perigosamente do colapso. E para indivíduos que já convivem com doença arterial coronariana ou insuficiência cardíaca, tomar banho muito cedo, após uma refeição, pode temporariamente reduzir o fluxo de oxigênio para o próprio músculo cardíaco. Isso pode causar isquemia silenciosa, tensão cardíaca sem dor óbvia, que, ao longo do tempo, contribui para o enfraquecimento progressivo da parede cardíaca. Idosos que tomam banho repetidamente nesses horários vulneráveis podem, aos poucos, corroer a resiliência de seu coração, até que um dia o dano se torne tão severo que é impossível ignorar. Em hospitais e clínicas por todo o Brasil, os médicos testemunham inúmeros casos de quedas, episódios de desmaio ou arritmias, desencadeados por nada mais dramático do que um banho tomado em um momento inadequado. Essas situações muitas vezes parecem aleatórias, mas não são de forma alguma. São as consequências previsíveis de hábitos diários que empurram o coração para o limite quando ele está menos preparado para lidar com o estresse. No entanto, existe um perigo ainda mais sutil e insidioso escondido no banheiro, um que não envolve temperatura ou tempo, mas sim o próprio ambiente sob seus pés, um risco que tem silenciosamente colocado em perigo milhões de idosos brasileiros sem que eles jamais percebam sua verdadeira gravidade. 5. Pisos escorregadios e banheiros inseguros. O assassino silencioso que pode levar à insuficiência cardíaca e lesões irreversíveis. Para a maioria dos adultos mais velhos no Brasil, a ideia de um chão de banheiro molhado ou uma superfície escorregadia dentro do chuveiro parece ser apenas um inconveniente doméstico menor, algo com que se deve ter cuidado, claro, mas dificilmente uma ameaça direta ao coração em si. No entanto, nos prontos socorros de todo o país, os médicos veem uma história muito diferente e sombria. Eles recebem idosos internados não apenas com entorses, fraturas e hematomas dolorosos, mas também com ritmos cardíacos em completo caos, pressão arterial em oscilações perigosas e sintomas que revelam o quão profundamente uma queda, ou até mesmo o pânico de quase cair, pode danificar um coração já envelhecido. Este é, sem dúvida, um dos riscos menos compreendidos, mas mais devastadores dentro de casa, e ele se desenrola silenciosamente em um lugar onde todos esperamos nos sentir seguros, o nosso próprio banheiro. Quando um idoso escorrega, mesmo que por uma fração de segundo imperceptível, o corpo reage com uma força instintiva e extrema. Hormônios do estresse, como adrenalina e cortisol, disparam instantaneamente, inundando a corrente sanguínea. O coração, que é subitamente jogado em um modo de sobrevivência,
começa a bater com uma intensidade avassaladora. Os vasos sanguíneos se constringem rapidamente para proteger os órgãos vitais, a pressão arterial dispara drasticamente, em alguns casos, subindo a níveis tão perigosos que podem desencadear arritmias graves ou colocar uma tensão excessiva nas artérias. Para uma pessoa mais jovem, essa resposta de luta ou fuga pode se acalmar rapidamente. Mas para um adulto mais velho, especialmente alguém que vive com hipertensão, fibrilação atrial ou doença arterial coronariana, o choque de quase cair pode ser o suficiente para desestabilizar completamente o delicado ritmo cardíaco. O que começa como um breve momento de medo intenso pode rapidamente evoluir para um episódio de desconforto no peito, falta de ar súbita ou uma tontura avassaladora. Esses são sinais claros de que o evento está danificando seu coração, de maneiras que você não consegue ver ou sentir diretamente. E quando a queda realmente acontece, o risco se torna ainda mais profundo e multifacetado. O impacto físico pode sacudir a parede torácica, desencadeando batimentos cardíacos irregulares e perigosos. A dor e o trauma físicos podem levar o sistema nervoso a uma sobrecarga completa, empurrando o sistema cardiovascular além de seus limites de segurança. Muitos idosos desenvolvem um batimento cardíaco rápido e caótico após uma queda, um sinal de alerta de que o coração está lutando desesperadamente sob o estresse. Nos casos mais severos, a resposta ao choque pode restringir o fluxo de oxigênio para o próprio músculo cardíaco, silenciosamente destruindo o tecido cardíaco de maneiras que podem não ser detectadas até dias depois. E se um idoso permanece no chão por um período, mesmo que curto, a ansiedade e o estresse físico escalam, aumentando a probabilidade de complicações graves, como desmaios prolongados, acúmulo de líquidos, edema, ou picos ainda mais perigosos na pressão arterial. Mas a ameaça não termina com a queda em si. Ela se prolonga no pós-queda, onde o medo e a incerteza se instalam profundamente na mente. Idosos que sofreram quedas ou quase caíram frequentemente começam a proteger seus movimentos, a respirar superficialmente ou a tensionar seus músculos em antecipação a um próximo escorregão. Todos esses são comportamentos que, a longo prazo, impõem um estresse crônico ao sistema cardiovascular. Com o tempo, esse estado de alerta constante e a tensão física e psicológica podem corroer a força do coração, enfraquecendo sua resiliência e aumentando sua vulnerabilidade a eventos cardíacos graves. O que aparenta ser um simples perigo ambiental transforma-se em um fardo psicológico diário, um que lentamente danifica o coração de dentro para fora, e tudo isso começa com algo tão simples como um piso molhado, uma gota de água esquecida, ou um tapete de chuveiro que se move apenas 1 centímetro para fora do lugar. É por essa razão vital que geriatras e cardiologistas brasileiros enfatizam que a prevenção de quedas não se trata apenas de proteger ossos e articulações, trata-se, acima de tudo, de proteger o coração. O órgão mais sensível ao choque súbito de medo, dor e estresse. No entanto, enquanto cada um desses hábitos de banho carrega seu próprio perigo oculto e insidioso, o verdadeiro poder da prevenção reside em entender como eles interagem entre si, como uma combinação de calor excessivo, timing inadequado, permanência prolongada em pé, choque térmico e o medo constante de cair podem, silenciosamente, moldar o futuro da sua saúde cardíaca. E quando esses conhecimentos se unem, eles revelam uma verdade muito mais profunda sobre o envelhecimento, a capacidade de sobrevivência e as pequenas escolhas diárias que podem estar determinando a força e a longevidade do seu coração, sem que você sequer perceba. Sua rotina diária está silenciosamente ensinando seu coração a sobreviver ou a ceder. Ao revisitarmos esses 5 hábitos de banho, um padrão claro começa a se revelar. Não se trata de ameaças dramáticas e súbitas, mas sim dos pequenos estresses repetidos que ao longo dos anos vão desgastando um coração que já envelheceu. Nunca é apenas a água muito quente, ou o choque repentino da água fria,
ou os longos minutos passados em pé no vapor, nunca é apenas o banho mal cronometrado ou o piso escorregadio que espreita silenciosamente sob seus pés. É o peso combinado e cumulativo desses momentos que gradualmente ensina seu coração a lutar com dificuldade, a falhar em sua função e, eventualmente, a ceder sob a pressão constante. E a parte mais perigosa de tudo isso é que esse processo acontece dentro de um lugar que você confia, um ambiente destinado ao conforto, à higiene e à rotina inofensiva. Seu coração o acompanhou por perdas, alegrias, doenças, viagens e por cada capítulo de sua vida no nosso amado Brasil. Mas com o passar dos anos e o envelhecimento, o coração se torna menos tolerante, menos adaptável, menos capaz de absorver mudanças súbitas ou o estresse constante. É por isso que esses hábitos, aparentemente triviais, importam tão profundamente para a sua saúde. Cada escolha que você faz no banheiro, a temperatura da água que você define, a hora do dia em que você toma banho, a maneira como você se apoia para manter o equilíbrio, envia uma mensagem silenciosa e poderosa ao seu coração. Pode ser uma mensagem de proteção, de tranquilidade e de segurança, ou uma mensagem que lenta e silenciosamente destrói a força e a vitalidade do seu coração. Mas a boa notícia é que o poder de escolha ainda está em suas mãos. Com apenas alguns ajustes conscientes, seu banho pode voltar a ser um santuário de conforto e segurança. Em vez de um campo minado de perigos ocultos, você pode proporcionar ao seu coração um ambiente mais gentil, um que apoie seu ritmo natural, em vez de sobrecarregá-lo com exigências excessivas. E agora que você conhece a verdade por trás desses riscos ocultos, a verdadeira questão se torna: que mudança você fará hoje? A mudança que talvez possa proteger seu coração pelo resto de sua vida. Essas lições são destinadas a inspirar você a viver plenamente e de forma autêntica, cuidando do seu bem mais precioso. Agora, adoraria ouvir você. Tire um momento para refletir e compartilhar nos comentários uma coisa que você aprendeu com este vídeo e que planeja aplicar em sua própria vida. Vamos apoiar uns aos outros nesta jornada em direção a abraçar essas verdades e viver melhor. Se você gostou deste vídeo e achou útil, por favor, deixe um comentário com 1. Se não, sinta-se à vontade para comentar com 0. Seu feedback é muito valioso para nós e me ajuda a criar conteúdo cada vez melhor. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal do YouTube para ter acesso a mais conteúdo como este. Muito obrigado por assistir e um brinde a viver a vida em seus próprios termos, com um coração forte e saudável.